O tema da mensagem de hoje é o que fazer quando Deus não quer falar. Quando Deus não quer falar com você, o que você faz? Continua orando? E se mesmo assim você não ouvir a voz dele, você continua fazendo o quê? Continua orando. Mas pastor, eu estou uma semana. Ore mais, jejue mais, busque mais. Tem um louvor que nós cantamos, se eu não me engano foi o primeiro que nós cantamos hoje, que diz que há momentos que Deus se cala. E quando Deus se cala é porque Ele está trabalhando, ou o pecado não nos deixa ouvir a voz dele. Mas se você sabe que não é o pecado, e que você, dentro das suas limitações, dentro daquilo que você consegue fazer, dentro da tua fé, você tem feito o teu melhor, então é porque Deus está trabalhando na tua causa, meu irmão. Fique em paz. Mas nós vamos aprender hoje com alguém que não esperou Deus falar com ele, e que caminho que ele traçou. 1 Samuel 28:3 diz assim: Ora, Samuel já havia morrido, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado ex-necromantes ou cartomantes e os adivinhos, pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul ao seu servo: Buscai-me uma cartomante, para que eu vá a ela e a consulte. E disseram-lhe um dos seus servos: Eis que em Dor há uma mulher que é cartomante. Então Saul se disfarçou, vestiu outros trajes, e foi ele com 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe Saul: Peço-te que me adivinhe pela necromancia, e me faça subir aquele que eu te disser. Então Saul se disfarçou, vestindo outros trajes, e foi com os 2 homens, e chegaram à noite à casa da mulher, e disse-lhe Saul: Peço-te que me adivinhe pela necromancia. A mulher lhe respondeu: Tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que então me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então lhe perguntou: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir a Samuel. Ao que o rei lhe disse: Não temas, que é o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus. Presta atenção que Deus é escrito com letra minúscula, e Deus com letra minúscula na Bíblia quer dizer demônio. Vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Perguntou-lhe ele: Como é a sua figura? E disse ela: Ele vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e lhe fez reverência. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Por isso eu te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor se tem desviado de ti, e se tem feito teu inimigo? O Senhor te fez como por intermédio, te disse. O Senhor te fez como por meu intermédio, te disse. Pois o Senhor rasgou o reino da tua mão, e o deu ao teu próximo, a Davi. Porquanto não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste e furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Amém? Curva a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos nesta noite ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, nós entendemos
que o momento de aflição do homem faz com que ele procure tantas outras coisas, consciente ou inconscientemente. Mas nós desejamos nesta noite ouvir apenas a tua voz e entender que por que muitas vezes o Senhor tem se calado, em nome de Jesus. Talvez se eu te perguntar, Deus já demorou a responder a tua oração? Deus já demorou para te responder num grande momento de dificuldade? É possível que sim. Talvez você já ficou bastante tempo esperando uma resposta de Deus. Eu quero te dizer que eu também, meu irmão, todos nós. Nós imaginamos que Deus é como um botão, sabe, de algum aparelho que você aperta, e se ele não tiver com defeito, rapidamente ele tem que te responder. Se é um aparelho eletrônico, você aperta o botão de liga, ele tem que ligar. Mas saiba que nem sempre Deus vai fazer isso, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas e pode todas as coisas. Pode até não querer falar com você neste dia. Mas isso é porque nós plantamos, geramos ou colhemos ao longo do tempo segundo as nossas atitudes. E a Bíblia também, amado, fala de algumas pessoas que não souberam entender isso. Não souberam entender a demora de Deus agir, ou Deus agir no tempo que elas acham. E uma delas foi Saul, e uma outra pessoa também foi Sara. Falamos delas na semana passada. E o quanto ela colheu do fruto por não saber esperar. Pastor, mas o senhor não sabe qual é a minha situação que eu vivo hoje. Olha, amanhã eu não sei, Deus proverá. Você está no caminho exato. Quando você estiver no teu coração que você está no caminho e que dali para frente Deus proverá, está no caminho certo. Porque você pode ter certeza que na mão Ele não vai te deixar e Ele vai prover. Glória a Deus. Mas também, amado, nos fala de algumas pessoas também que souberam esperar. Dentre elas, uma delas foi o grande Noé. Imagina, pregar 120 anos. Conheço pessoas aqui que já tiveram algumas células na tua casa, alguns trabalhos, algumas situações que você foi ministrar, e você disse, não pastor, eu estou lá há tanto tempo ministrando, orando, jejuando, fazendo campanha há tanto tempo e até agora nada. Você não está sabendo esperar. Tem fruto que é como o alface, que você lança a semente e talvez em pouco tempo, 1 mês, 2 meses, você está colhendo. Mas você colheu, comeu, acabou. E tem fruto que é como o abacate, que ele demora de dar o seu fruto, mas quando ele começar a dar o fruto, é todos os anos e é em abundância. Nós às vezes não queremos, amado, esperar a bênção, sabe? Mas nós temos que fazer como fez Noé, como fez Jó, como fez Noemi e tantos outros homens da Bíblia que souberam esperar o seu tempo. E quando nós esperamos o nosso tempo, nós comeremos o melhor da terra. Aí talvez você diga assim, pastor, mas estava tudo tão propício para aquilo que eu cheguei até a imaginar que era a hora e eu resolvi dar uma mãozinha para Deus. Deus rejeita a tua mãozinha. Amém? Toda vez que eu, pastor Alexandre, tentei dar a mãozinha para Deus, porque tem hora que eu sou um pouco afoito, ansioso, eu quebrei a cara. E até hoje, quando eu vou e o Espírito Santo fala, você quer que dê certo ou que dê errado? Eu digo ao Senhor, desculpa aí, Deus, faça da tua maneira. Porque se eu colocar a mão, alguma coisa vai dar errada. Porque quem está moldando o vaso é alguém que é santo, que é perfeito, sabe, que não erra em nada e que não aceita detalhes que nós, na nossa emoção, queremos então agir. Se você lê a vida do rei Saul, todas as vezes que ele cometeu alguma coisa foi porque ele foi afoito demais, ele foi ansioso demais. E quando nós queremos fazer porque nós queremos para ontem, quebramos a cara. E sabe o que acontece nos últimos dias de hoje, amado? Nós estamos no tempo da globalização. Estamos vivendo um tempo que tudo é muito rápido, a informática é muito rápida, a tecnologia ela está sendo avançada demais.
Na empresa, antigamente você estudava até a 4ª série, estava bom. Depois tinha que ser até a 8ª. Depois tinha que ser até o 3º colegial. Hoje, você não arruma um emprego qualquer se você não tiver uma faculdade. E mesmo os que têm, não tem nada. Ele tem que buscar, ele tem que continuar, buscando, porque nós estamos numa época que tudo acontece muito rápido. Você é cobrado pelo chefe, você é cobrado pela esposa, você é cobrado pelos filhos, você é cobrado na sociedade, e quando nós chegamos na igreja, nós queremos cobrar de Deus. Engraçado que Deus olha para nós assim: escuta, você tem tempo para estudar, para fazer hora extra, mas para ler a minha palavra você não tem tempo. Você é formado nisso, daquilo, PhD nisso e naquilo, mas é analfabeto na minha palavra. Porque se você buscar a minha palavra, você vai entender que no meu tempo eu faço todas as coisas em sua perfeição e sai exatamente como tu queres. Sabe, irmão, o rei Saul não soube, e ele foi o primeiro rei de Israel. Seu nome Saul queria dizer solicitado. Preste atenção, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: tu és solicitado por Deus. E ele sabia disso. Ele era o primeiro rei de Israel. Talvez você é a primeira pessoa que na tua família se converteu. Você é o solicitado de Deus na tua casa. Você é o solicitado de Deus na tua família. Então, meu irmão, preste atenção. Não apresse a Deus, ou não tenta dar um jeitinho, pois você cometerá o mesmo pecado de Saul. Saul disse para Samuel, ele em vida: olha, Samuel, o mesmo Espírito Santo que pousa sobre a tua vida, pousa também sobre a minha. E ele foi um homem usado por Deus, ele profetizou, mas ele se corrompeu, porque não sabia esperar. E nesta noite eu convido a você, amado, a aprender com os erros de Saul. Amém? Vamos ver o que Deus quer nos falar nesta noite. Repita: eu quero aprender. Eu quero aprender com os erros do rei Saul. Com os erros do rei Saul. Primeiro erro. Toda consulta aos mortos, embora seja uma prática antiga, é condenada explicitamente na Bíblia. 1 Samuel 28:7 diz: então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma cartomante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Endor há uma mulher que é cartomante. Preste atenção, amado. Ele tanto sabia que era errado, que no versículo 8, ele foi se encontrar com a tal cartomante disfarçado. Sabe, existem situações que é exatamente como está escrito aqui: consulta aos mortos, prática de pecado. Talvez você fale: glória a Deus que eu me converti e eu não vou mais buscar nenhuma cartomante. Mas você tem andado de igreja em igreja atrás de profecia. E eu quero te dizer uma coisa: Deus sabe onde você mora, Deus sabe o número do teu sapato, o número da tua roupa, o que você gosta de vestir, o que você gosta de comer. E se Ele quiser falar contigo, Ele vai falar contigo de uma maneira especial. Não precisa você ir atrás de nenhuma profetisa. Amém? Preste atenção, amado. O diabo também fala na boca de muitas pessoas, dizendo ser Deus. Eu conheci um profeta que ele era uma bênção, pregava em tudo quanto é igreja, até um dia que eu vi ele cair endemoniado. Eu era novo convertido, devia ter uns 2 anos. Eu estava terminando o seminário. Sabe, quando aquela pessoa está endemoniado, esse assunto foi um assunto na escola. Naquele dia nós tínhamos aula de escatologia, fugia um pouco de escatologia, e era uma pessoa que a gente conhecia. Porque de tempo em tempo, a escola que eu estudava, fazia-se um culto de ação de graça, sabe? Dependendo da matéria do que se tratava, naquele semestre, era o tema da mensagem. E o semestre anterior, antes de entrar na escatologia, nós falamos sobre os dons do Espírito Santo, e aquele homem foi convidado a pregar. Minto, não foi ele que foi convidado a pregar. Ele foi convidado a trazer uma palavra, uma saudação, alguma coisa parecida, não me recordo direito. Mas teve um determinado momento que alguns pastores antigos, os professores mais antigos, estavam pondo as mãos e liberando a unção. E quando estava do meu lado, aquele homem caiu endemoniado. A princípio nós achamos: não, ele caiu sob o poder de Deus. Mas quando olhamos, ele estava realmente possesso.
Preste atenção. Alguém que profetizava sobre os outros, que entregava recado para os outros, estava sendo usado pelo diabo há muito tempo, e ele sabia disso. Só que fazia fila na casa dele para que ele profetizasse, e quando ele orava, as pessoas já faziam assim, tipo, o que Deus tem para falar comigo? E ele então, abria um leque, e este leque vinha maldições, vinha bênção, vinha promessa, vinha um monte de coisa que nada acontecia, porque Satanás não tem poder de dar nada a ninguém, e Deus não dá honra a profeta de Satanás. Depois desse dia, amado, eu tinha mais ou menos 2 anos a 3 anos de convertido. Eu fiquei impactado com aquilo. Algumas pessoas dizem assim: pastor, você não acredita em profecia? Acredito, porque profecia é um dom, e dom esse que Deus nos dá, mas nós não temos dia e horário marcado, amado, para receber dom, não, nem para falar com ninguém. Eu, quando era do passado, que eu era pai de santo, eu jogava carta, eu era cartomante, jogava búzios. Aí sim, eu tinha as pessoas que eu atendia, e essas pessoas então consultavam, né? E eu consultava os demônios que eu servia, que eram espíritos que eu acreditava desencarnados, mas hoje eu sei que são demônios que também falam. E fala a vida da pessoa do passado inteiro, coisas que eu nunca vi a pessoa. Então hoje eu sou muito zeloso e cuidadoso. Sabe por quê? Porque Satanás ele está para enganar a muitos. Talvez você diga: não, mas o diabo não vai poder fazer isso comigo, eu sou homem de Deus. Pedro também era. E quando ele fala com Jesus, Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Nós precisamos vigiar. Eu não posso marcar um culto aqui e dizer: olha, daqui a pouco, quando terminar o culto, vai estar eu, minha esposa, Maria, o Joaquim, o Ricardo e a Luciana aqui na frente, e Deus vai nos usar para falar com todo mundo. Isso é quiromancia. Tome cuidado. Porque Deus, amado, Ele fala com quem Ele quer, no momento que Ele quer e na hora que Ele quer. Deus não vai perder o seu precioso tempo, a sua, santidade para falar coisa com você. Amém? Você vai à igreja por aí que a pessoa ora e tem um recado de Deus, você sai de lá, você fala: você entendeu o que a pessoa falou? Não, eu sei que Deus falou comigo. Como é que Deus é esse negócio? Nem você entende. Nem você sabe o que é um negócio sem pé nem cabeça. Amado, quando Deus fala conosco, vem de encontro ao nosso coração. Aquilo, se assenta. Eu não tenho que julgar o profeta, que a Bíblia diz que eu não posso julgar o profeta. Mas se eu sei que não procede de Deus, eu não devo receber, porque senão eu vou guardar sujeiras. Para quem mexe com informática, sabe disso. Se você entra em vários sites na internet, em um determinado tempo você não limpa uma determinada caixinha lá no seu computador, ele começa a ficar lento, ele vai travando. Não que tenha vírus, mas às vezes nós temos que limpar. Não é verdade? Você já viu isso? O computador às vezes está muito lento, é porque você curiosamente entrou aqui, entrou ali, entrou acolá. Talvez você foi categórico, você tem um bom antivírus, não deixou pegar vírus, mas ele está igual uma carroça. Tem crente que está igual uma carroça. Sabe por quê? Porque vive recebendo pessoas colocando a mão na tua cabeça, profetizando, fazendo oração sem pé nem cabeça, mandando um recado de Deus, que Deus não deu recado nenhum, e aí a sua vida está igual uma carroça. Esse Saul, ele tinha intimidade com Deus, mas ele começou a olhar para a sua volta, e a sua volta o fez cair. Segundo, retroceda no pecado, seja em que estágio ele estiver. 1 Samuel 28:9, a mulher lhe respondeu: tu bem sabes o que Saul fez. Não, estava falando com o próprio Saul. Como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos, por que então me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Preste atenção que era o momento dele parar e se dar conta do que ele estava fazendo. Aquela própria mulher disse assim: escuta, você sabe que o rei Saul, ele exterminou com os cartomantes, com os adivinhos. Você está querendo me armar um laço? Você quer que ele descubra que eu estou te atendendo e eu morra por isso? Sabe o que ele faz, amado? A mulher dá esta oportunidade para que ele se arrepende. Saul, ele teve a oportunidade de se arrepender, de retroceder, quando a mulher tentou falar e se esquivar. Mas o que ele faz? Ele prefere continuar no seu intento. Quantas vezes Deus tem falado contigo: para, volta para trás, aonde você está, para onde você está, você já pecou até aqui, mas não estenda mais o teu pecado. Aí nós pensamos assim: já que eu estou aqui, agora
que se exploda. Já que eu estou aqui, eu já pequei mesmo, agora eu vou pensar em pecar de balde. Preste atenção, meu amado. A oportunidade de parar, mas não paramos. Nós ficamos firmes com o pecado quando nós agimos dessa maneira. Sabe? Saul chegou a jurar pelo Senhor. Ele olha para aquela mulher e diz assim: eu juro pelo Senhor que não vai te acontecer nada. O pecado, quando ele vem, ele traz todos os seus demônios, os secretários e companhia limitada. Ele chega a jurar pelo Senhor diante daquele vaso de Satanás, dizendo: eu te prometo que nada vai acontecer. Ele estava disfarçado de mendigo, ele estava disfarçado de qualquer pessoa. Ele tirou as suas vestes reais, saiu do seu palácio para comer, sabe, bolotas de porco, como disse Jesus. Não saia da tua casa, não saia da tua igreja, não saia do lugar onde Deus te chamou, não saia do lugar onde você tem sentido bem, para ouvir profetada por aí, para ouvir promessas que não são reais, sabe, para ser poluída a tua mente e o teu corpo, porque Deus, Ele quer entrar em contato contigo direto pela palavra. Se Deus quiser usar alguém para falar contigo, Ele vai usar, mas não tem dia nem hora marcada, meu irmão. Para de ficar procurando. Você quer procurar a profecia? Abre a Bíblia e fala: Deus, fala comigo, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração coisas que você nunca imaginou. Por que Deus não aceita isso, pastor? Porque Deus não dá honra a homens. Quando você vê uma pessoa muito abençoada e usada por Deus, sabe o que acontece? Infelizmente as pessoas começam a idolatrar. A gente vê alguns casos na mídia, na televisão, de pastores. Eles não têm culpa, eles são instrumento de Deus, mas eles não podem permitir a idolatria. Teve um show do Diante do Trono, que eles estavam adorando, não sei que lugar que era, mas eu li esta matéria, que alguns jovens colocou outros jovens no ombro, né? Ficou na frente, adorava o Senhor. E chegou um momento que eles começaram a dizer: Ana Paula, Ana Paula. Ela parou o show e disse assim: Ana Paula não, aqui a estrela é Jesus. Por favor, vocês querem adorar? Desça do ombro, porque vocês não estão aqui para me ver, e sim para adorar o Senhor. Contrário de outros que a gente sabe, que gosta disso, sabe, que gosta de se exaltar. Algumas pessoas que dizem assim: olha, depois que eu vim para determinada igreja, a minha vida mudou. Não diz depois que eu vim para Jesus, a minha vida mudou. O amado, a igreja é só um instrumento até o dia que Deus quer. O dia que o homem nesta igreja começar a se exaltar demais, o Senhor vai e corta a asa. Sabe por quê? Deus nos deu asa para voar para a presença dEle, e não para que todos vejam quem somos. Amém? Então nós temos que tomar cuidado. Saul, ele começou a ter asas. Ele começou a dizer: eu sou o primeiro rei de Israel. Eu imaginava ser o único. E Deus disse: olha, Saul, eu só te permiti, fui eu que te coloquei aí. Eu só permiti porque o povo escolheu. Porque quem era no seu lugar era Samuel. Mas se você quis, o povo quis, amém. Cada povo, sabe, tem um governo que merece. Essa é a verdade, irmão. Cada igreja tem um pastor que merece. Cada família tem os pais que merecem. Cada homem tem a esposa que merece. Cada mulher tem o marido que merece. Então às vezes a gente fala assim: nossa, meu marido é assim, minha esposa é assada. É o que você merece. Ele é um mala, mas a alça dele é do tamanho exato da tua mão, ou dela, né? Eu falo para minha esposa: se eu não sou melhor, é porque você merece assim, essa perfeição toda. E ela olha para mim e fala: idem. Eu digo: amém. É verdade, amado. Eu escolhi, ela escolheu, o povo escolheu. Enquanto estava Samuel, que para falar uma resposta para o povo, eles iam orar a Deus. Ele disse assim: eu vou orar a Deus, depois eu falo com vocês. Sabe o que o povo disse? Não quero. Eu quero um homem, um rei a quem eu possa ver, a quem eu possa tocar, a quem eu possa questionar, a quem eu possa marcar hora e bater papo, a quem eu possa dizer: posso fazer tal coisa? O rei diz sim ou não. Samuel, eu quero a resposta
Jesus, aleluia. Mas Deus, eu preciso tanto. Ele disse: você não precisa de nada. O que você precisa, eu estou te suprindo. Fique em paz e aprenda a guardar na minha presença. Amém, meu irmão? Aquela mulher, ela comete o pecado da necromancia. E segundo Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Quando Deus fez silêncio, Saul não teve a oportunidade ele teve, ele não teve a humildade de perguntar o porquê Deus estava em silêncio. Pastor, mas eu posso perguntar para Deus por que Ele está em silêncio? Óbvio que você pode. Se Deus está em silêncio e Deus não fez, entenda, meu irmão, entenda. Se Ele quer o teu melhor, se Ele te ama acima de todas as coisas, se Ele te chamou de meu filho e Ele não fez, você tem duas coisas a fazer: ou você aguarda e confia no Senhor e espera, ou você entrega e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E a vontade do Senhor pode ser que não seja a sua. Amém? Ele decidiu buscar apoio, sabe aonde? Nas portas do inferno. E quando você está na tua igreja, que Deus tem tratado contigo, tem falado contigo, sabe, que Deus tem te chamado e você não está feliz, o diabo coloca no teu coração: é melhor você procurar aqui, é melhor você procurar ali, é melhor você procurar acolá. Pode ter certeza que ele vai entrar na frente e vai colocar um servo igual esse que eu citei agora há pouco, o endemoniado. Sabe para quê? Para colocar confusão na tua cabeça, para tentar roubar a tua bênção, para tentar tirar aquilo que Deus já acrescentou na tua vida. Meu irmão, eu estou aqui, Deus vai me abençoar aqui, sabe? Eu escolhi esse casamento, Deus disse que seria, sabe, o amor da minha vida. Hoje não é mil maravilhas, mas eu creio que amanhã Deus muda a minha história. Aleluia! Eu não posso simplesmente, todo bloqueio que tiver, buscar algo diferente. Deus disse que essa porta de emprego Ele me abriu e Ele iria me exaltar lá. Já tem um ano, pastor, já tem 2 anos, já tem 10 anos. Talvez no lugar onde Deus quer te colocar, você não está apto ainda e nem habilitado para exercer. Será que a culpa é sempre de Deus? Será que o que não aconteceu ainda é porque eu não deixei Deus fazer? Então eu tenho que perguntar a Deus aonde eu estou errando, o que eu estou falhando, como eu posso fazer para ser melhor. E aí então você pode ter certeza que nessa hora Ele te responde. Amém? É isso que nós devemos fazer: retroceder no pecado. Ah, pastor, mas eu estou até aqui na porta da profeta. O Senhor diz lá na porta: volta para casa, aqui não é teu lugar. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa, e eu sempre falo isso, é muito sério. Eu vou buscar profecia na casa de uma profeta, uma profetisa. Primeira coisa que eu faço: olho para a vida desta pessoa. A vida desta pessoa, ela tem que ser alguém à altura da qual ela é chamada. Se você olhar na história, a vida de Samuel foi um homem íntegro desde o ventre da sua mãe. Morou no templo, sabe? Era um homem de Deus, era alguém que vivia para a obra, era alguém que estava debaixo da graça do Senhor e morreu na graça de Deus. Então quando ele falava, ele tinha autoridade. Às vezes você olha, sabe, alguns profetas por aí que dizem que profetizam, que você vai, Deus já começa, sabe, a falar a vida dessa pessoa, através dessa pessoa, né? Falar a tua vida inteira. Meu irmão, eu estou colocando dúvida na tua mente, não. Mas a Bíblia diz que a melhor profecia é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é que nos exorta e nos ensina. Deus, quando tem um recado para você, vai usar uma criança, que seja, vai usar alguém no rádio pregando, na televisão, um vizinho, um não crente. E quando você menos espera, aquela pessoa está trazendo um recado de Deus para a tua vida, sem ficar falando em línguas, dizendo chupa balahaus. Nada disso. Sabe, irmão? Terceiro, nunca brinque com o nome de Deus. 1 Samuel 28:10. Saul, porém,
lhe jurou pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então perguntou: quem te farei subir? Se faz subir é porque estava embaixo. Pelo menos no nosso entendimento, o céu é para cima e o inferno é para baixo. Sim ou não? Ela diz: quem farei subir? Respondeu ele: faze-me subir a Samuel. Alguém aqui já teve experiência de ir numa sessão de mesa branca? Que quando baixam os mestres e eles começam a dizer que você revelar o seu passado em outra vida, claro. Engraçado que todo mundo foi filho de Faraó. Eu não sei quantos filhos de Faraó tinha, né? Mas todo mundo é filho de Faraó. Olha, no passado, ou então assim, no passado você era uma barata. Por isso que hoje você vive do jeito que vive. Você foi uma pessoa muito rica e hoje é o contrário, você é muito pobre. Você é meio efeminado porque você era uma linda mulher. E hoje você veio num corpo de homem, mas aquela mulher está dentro de você. Tudo que ele queria ouvir. E tem pessoas que acreditam. Ou então no candomblé assim: olha, você é do santo fulano de tal. Eu não vou citar o nome aqui desse demônio no meu altar. Este era um guerreiro, ou era alguém que agia, o Deus das matas, das águas, disso e daquilo. E este Deus, por isso que você é assim, estouradão. Por isso que você é assim, desta maneira. Então, meu irmão, preste atenção. Quando nós olhamos para Deus e ouvimos e obedecemos a tua palavra e não brincamos com as coisas de Deus, Deus nos honra. Mas o que eu conheço de crente que faz piada com o nome de Jesus, diz assim: vem aqui, nós vamos contar uma piada. Não é evangélica, não existe piada evangélica. Piada evangélica: ou você vai falar mal de outro crente, ou você vai falar mal de outro ministério, ou você vai falar, entre aspas, de Jesus, ou dar honra para o diabo. É isso que o diabo quer. Crente que é crente, não fica em rodinha de piada, não fica com deboche. Honra o nome do Senhor. Sabe, querido? E nós precisamos entender que nós nunca devemos brincar com Deus, nunca devemos brincar de ser crente, porque isso é uma coisa muito séria. Seja firme nos seus compromissos, sabe? Não tenha medo do poder das trevas. Segundo Timóteo 4,18 diz: e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Preste atenção. Talvez você conheça, ou alguém que está no nosso meio já pensou assim, ou acha desta maneira. Tem gente que não pode ter espelho quebrado em casa, que diz: não, pastor, dá azar. Outro, quando fala alguma coisa que não gosta, corre e bate na madeira 3 vezes. Está preso ao passado. Se tiver uma escada aqui, o crente tiver que passar e não passa por baixo, mas nem cavaca tussa, ele diz: não, pode passar. Quando ele vai no cemitério, por alguma razão, ele já chega no portão arrancando a roupa, porque ele aprendeu no passado que quando se vai no cemitério não pode entrar com a mesma roupa dentro de casa. Presta atenção: você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não tem umas trevas, porque ela não tem poder sobre a tua vida. Você tem o único portão de entrada na tua casa. Colocaram um despacho, um alguidar, um monte de farofa, galinha preta, vela, tudo quanto é cor, sabe? Tudo quanto é porcaria. Aí você diz o quê? E agora? Como eu entro? Muito simples: pega aquilo, põe do lado ou joga no lixo, porque simplesmente contra a tua vida não tem poder. Glória a Deus. Saul sabia disso, mas ele prefere consultar aos mortos através da feiticeira de Endor, porque ele disse assim: bom, já que Deus não me responde, Deus não usa os profetas do templo para falar comigo, sabe, nem por urim, nem por sonho, nem por nada, então eu vou procurar uma feiticeira. Quem sabe ela faz subir o espírito de Samuel. Se nós estamos, amados, nas mãos do Senhor, não devemos nos misturar com feitiçaria. Aí você diz: glória a Deus, pastor, eu nunca vou procurar isso.
Quando você fala mal dos outros, você já está cometendo o pecado de feitiçaria. Quando você é avarento, miserável, mão de vaca, você está cometendo o pecado da feitiçaria. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que quando nós cometemos determinados pecados, é como cometer o pecado da feitiçaria e da idolatria. Nós precisamos ser exemplo. Não faz sentido, amado, ter trabalho, ou coisas feitas por alguém, ou contra alguém, amém? Porque o Senhor já está contigo. Toda a palavra que aquela feiticeira viesse falar para o rei Saul, primeiro que ele não tinha nem que estar lá, mas já que estava, ele não tinha que dar entendimento para isso. Porque se Deus não falou com ele, o que vem do diabo não nos interessa. Amém? Exemplo, você está orando a Deus para Deus falar contigo, ele não falou contigo até agora. De repente bate um feiticeiro na tua casa, você está andando lá em Diadema e tem aquelas ciganas, né? Que sai catando as pessoas, pega na mão e diz assim: deixa eu tirar a tua sorte. Uma vez eu estava em Diadema, não sei se eu que estava ou alguém que estava e contou isso para mim, achei muito engraçado. Que um homem estava passando e a pessoa disse assim: deixa eu tirar a tua sorte. Ele falou: eu já não tenho, você ainda quer tirar? E a cigana ficou lá toda perdida. Então, meu irmão, de repente essa pessoa ela vai falar com você de alguma maneira, se você der crédito, e você pode até dizer: Deus não falou comigo, mas enviou alguém, mesmo não sendo servo dele, para falar comigo. Não se engane. Satanás sabe que o seu coração está angustiado e ele quer confundir você de todo jeito. Não dê ouvido naquilo que não procede do Senhor. 4. Jamais busque soluções fora de Deus. 1 Samuel 28:5 diz: vendo Saul arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Preste atenção, amado. Quando os filisteus se levantaram contra Saul, ele realmente ficou com medo. Mas se Deus, a minha visão, o meu modo de ver ou de entender, não fez nada, por que o diabo faria? Ainda que o diabo quisesse, Deus disser não, ninguém mexe, ninguém toca, nada se move. Amém, meu amado? Eu sei que uma pessoa com medo, ela vai em lugares até que ela não gostaria, por muitas vezes entra em contradição. Mas preste atenção, que por medo ele revoga um decreto que ele mesmo fez. Ele fez o decreto que seria banido, seria expulso toda feiticeira das regiões. E naquele momento, por medo, porque ele queria ouvir a voz de Samuel através da feiticeira, ele revoga e ele cai em contradição de um decreto que ele mesmo criou, desterrando talvez, sabe, alguns profissionais que praticavam aquilo. Ele se expôs ao ridículo. Amém? Se expôs ao ridículo. Meu pai dizia, não sei se era Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, não sei, mas meu pai dizia que naquela época, logo quando ele se elegeu, que era presidente, dizem que viram este homem disfarçado de pessoa comum. Diz que ele tinha algumas máscaras que ele usava, não sei como que ele se disfarçava, mas que ele andava no meio da sociedade para ver o que estava acontecendo. Mas a finalidade dele não era se rebaixar, mas era saber. Eu acho que isso é uma coisa válida, né? Se de repente a presidente Dilma, alguns governadores, o prefeito dessa cidade, deixasse o trono de vez em quando e fosse lá na saúde, sabe? E fosse nas escolas, e fosse algumas reuniões de paz, para saber o que realmente acontece, para que o seu governo fosse melhor, seria válido. Mas Saul não faz isso. Ele deixa o seu trono de glória, que Deus o presenteou e colocou, e se rebaixou ao nível de Satanás. Deus não quer que você se rebaixe a nada, meu irmão. Deus quer que você se dobre e se humilhe diante do teu Senhor. A Bíblia diz que quando essa mulher disse que viu a Samuel, e ela sabia quem era Samuel, ela disse: é um ancião, é um senhor de idade, está envolvido numa capa. Ele diz: opa, é Samuel. Então ele se abaixa, coloca a cabeça no chão, em reverência a quem? Aquele demônio que se levantava. Ele se descontrola. Sabe por quê?
porque Deus estava em silêncio. Saul, ele experimentou por sua única culpa. O propósito, amado, há sempre pessoas dispostas, infelizmente, a ajudar outras pessoas a caírem no buraco. E pior que elas podem estar bem próximas de nós. O caso de Saul, quem o levou para o buraco foi um dos seus homens mais chegados. O versículo 7 diz assim, que quando ele pergunta de alguma feiticeira, ele diz assim, eu conheço uma. Por que ele conhece uma? Porque ele fazia parte do reino, mas ele não estava no reino. Ele fazia parte daquele que eram soldados do rei, que eram por obrigação de servir ao Senhor. Por que ele conhecia uma feiticeira, se a ordem, a lei era exterminar, banir, acabar com todas? Não pense que todos que te abraçam e te cumprimentam e se diz cristão são realmente servos do Senhor. Amém? Como que ele sabia que existia aquela pessoa no reino? Certamente ele era cliente dela. A mesma coisa você está desanimado, assim, não sei se eu vou vir mais na igreja, e aí vai desabafar com aquele irmãozinho que você acha que é uma bênção. Diz assim, olha, eu queria hoje uma balada, quero beber, quero usar droga. Ele fala, eu conheço uma. A mesma coisa aconteceu com Saul. Tinha um desviado lá no meio. Diz, eu conheço uma. E levou certinho na casa da mulher. Sabe, irmão? Há sempre pessoas dispostas a te levar a uma profetisa, a levar a uma coisa que não procede de Deus. Se alguém disser, olha, eu vou te levar numa igreja, num lugar, numa mulher, num homem, numa pessoa que é uma bênção, chega lá e tenho certeza que Deus vai falar contigo. Faça uma pergunta para você mesmo. Eu sou servo de Deus, eu tenho buscado ao Senhor. Por que Deus não falou comigo na minha igreja? Por que de repente eu sozinho, sei lá, fui convidado para ir num determinado local, numa igreja, numa célula, sem estar buscando nada, e Deus levantou alguém para falar comigo? Não, eu ia atrás buscar, consultar. Cuidado, meu amado, que nos últimos dias se levantará muitos falsos profetas para enganar até os escolhidos, diz o Senhor. Amém? Há sempre pessoas dispostas a nos levar a outros cultos, sabe? Onde Deus, por causa das emoções, parece falar mais de perto. É aquele replé, aquele chaque, aquela coisa que na tua igreja tem bem esporádico, bem de vez em quando, e tem lugar que é todo dia, toda hora, todo momento. Eu tinha um missionário que estava no meu Facebook, não é daquele, uma cidade interior, e que eu achava engraçado, sabe? Porque eu até tirei, porque eu não quero pecar diante de Deus. Então, sabe, eu não conheço. Mas não é possível, todos os vídeos que ele posta é um replé, é um fogo, é um negócio, sabe? Eu falo, isso não é normal. Isso é fantasia. Isso é gente querendo ibope. E quando o homem pegava no microfone, tinha umas irmãzinhas, já ficava dessa. Eu falei, coitada, já está passando mal. A outra batista lavava a mão, já cheio. Eu falei, pronto, chegou, acabou, não sei das quantas. Porque se você olha, eu já fui de lá, eu sei exatamente identificar. Ô irmão, tem muita macumba em muitas igrejas. Sem dizer aquelas que faz consulta a demônio, e o demônio fica lá incorporado em cima do altar 2 horas, e o culto está rolando. Amém? E tem gente que chama isso de poder de Deus. Eu leio a Bíblia, eu nunca vi Jesus fazer isso. Quando houve o Pentecostes, eles estavam tão cheios que aparentemente estavam como bêbados, porque eles não se controlavam, não conseguiam ficar de pé, de tanta unção, de tanto poder. Mas quando Pedro abriu a boca, 2 vezes que ele ministra, são 8.000 almas que se convertem. Lugares como esse, você não vê ninguém se convertendo, você não vê ninguém sendo curado. Pessoas que põem a mão na cabeça, caem no chão.
eu seja contra. Mas não pode ser todo dia, toda hora. Porque Jesus não é tomate de feira que a gente fica oferecendo de qualquer jeito. Amém, amado? Cuidado. É uma bênção, está com problema? Vai orar, vai buscar, vai jejuar, vai buscar a Deus. Cuidado com vozes, cuidado com profetada, cuidado com pessoas que põem a mão sobre a tua cabeça, sabe? E que vai trazer maldição. Rejeita, não aceita. 5. Ouça a voz de Deus enquanto há tempo. 1 Samuel 28:18. Porquanto não deste ouvido à voz do Senhor, e não escutaste o furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. Sabe, irmão, esse texto diz que o diabo, ele fala exatamente o que o Senhor diria para ele. Em momento algum, nem o demônio que estava sobre aquela mulher, ele culpou, não. Ele diz: olha, da mesma maneira que você fez contra a voz do Senhor, você vai pagar por isso. Eu me recordo até hoje, amado, e eu nunca disse isso aqui, mas segundo a minha irmã Laís, ela foi uma das primeiras, ou a primeira a se converter na minha família. E eu recebi um demônio e dava consulta na minha casa, e ela tinha mania de vez em quando ir lá consultar com esse demônio, porque todos nós viemos dessa tradição espírita. E eu me lembro que quando eu voltei do demônio, ela me disse assim: o fulano de tal, que era o demônio ao qual eu incorporava, era alguma, não lembro exatamente como que era, ela está aqui, não me deixa mentir. Eu disse para ele que eu não iria mais me consultar, nem cumprimentar, nem mais nada, porque eu havia me convertido, eu estava indo numa igreja, e que ele entendesse, claro, ela como nova convertida, né, até foi lá dar satisfação para o demônio, verdade, na sua inocência. E segundo ela, diz que ele disse assim: olha, continua o caminho que você está seguindo, porque este é o melhor caminho. O diabo não tem poder de falar contra o Senhor. Ele pode até não aceitar, não gostar, ele pode até amar se levantar contra, mas quando está de frente de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, um caso como esse, ele tem que recuar. É o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? O próprio demônio que estava com aquela mulher, dizendo o seu espírito de Samuel, ele disse assim: sabe por que o Senhor vai virar contra ti? Já virou contra ti, não fala com você, porque você se dobrou a outros deuses. E aí ele vem com a palavra de maldição. Depois, se você continuar lendo, você vai ouvir que o demônio diz assim: e hoje mesmo você estará comigo. Engraçado que nós ouvimos essa palavra, Jesus dizendo para o ladrão da cruz, no paraíso. Esse demônio fala: hoje mesmo você vai estar comigo, e os seus filhos vão morrer junto com você. E na guerra contra os amalequitas, morre Saul e morre seu filho. Você acha que ele estaria no céu? Preste atenção. Se fosse Samuel mesmo, Samuel diria: olha, eu estou com o Senhor, porque eu sou obediente. Você é desobediente, você vai morrer, mas você nem vai me ver, você vai para outro lugar. Não, o demônio disse, o Espírito disse: vai estar comigo, você e os seus filhos. Vocês vão morrer na guerra. Um homem em desobediência a Deus, amado, não é para o céu que ele vai. Pode ter certeza disso. Saul deixou de ouvir Samuel no seu próprio tempo. Ele dizia: não, Samuel, quando Samuel estava vivo, não o Espírito aqui. Ele dizia: não, agora você já me ungiu, eu sou rei, eu não tenho mais que te dar ouvido, eu ando com as minhas próprias pernas. Cuidado, meu irmão, aprenda a ser discípulo. Se um dia você quer ser um pregador da palavra de Deus, se um dia você quer ser alguém no reino de Deus, aprenda a ser servo, aprenda a ser discípulo, aprenda com a tua igreja, aprenda com o teu pastor, porque daí você será uma bênção. Glória a Deus. Saul não quis, pelo fato dele ser rei, e rei era o maior cargo da época, ele rejeitou a Samuel, e por isso que ele caiu, por isso que ele pagou um alto preço. Sabe, meu irmão? Agora, queria ele escutar o conselho de quem? De Samuel morto. Samuel poderia falar com ele. E essa história é muito similar, sabe, ao que Jesus fala no Novo Testamento. Olha o que Jesus diz no Novo Testamento, em Lucas 16, 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai,
Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles arrepender-se-iriam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dentre os mortos ressuscite. Jesus conta essa história, que diz que o Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, e o rico vai para o inferno. E aí chega lá no inferno e diz assim: olha, diz para o pai Abraão, porque os judeus chamam o Todo-Poderoso, né? O Messias de pai Abraão, era o costume da época. Pai Abraão, diga, né, para que fulano de tal, Lázaro, aí volte lá para a terra, porque eles sabem, todos sabem que ele morreu. E se ele voltar lá e disser como que é aqui em cima, se não aceitar Jesus, se não caminhar no caminho certo, vai vir aonde eu estou, eu não quero que a minha família pague o preço de vir para cá. Aí o anjo diz: não, lá tem Moisés e tem os profetas. Se eles derem ouvido à palavra de Deus, eles vão vir para o reino de Deus. Mas se não ouvir, vai para o lugar onde você está. Porque se eles não ouvem a palavra que é real e verdadeira, nunca vão ouvir alguém dentre os mortos. É por isso que Deus nunca permitiu, amado, que ninguém morresse para poder te dizer como é, porque você ficaria na dúvida, sabe? A palavra de Deus não gera dúvida. Pode gerar dúvida agora, mas amanhã ela se completa na tua vida e pronto. Nós temos que tomar cuidado com esse negócio de revelações, porque a Bíblia diz que 70% da revelação ela é humana, usa um homem. Se eu fui ungido de Deus para te entregar o recado, e eu sou consciente do que Deus está dizendo, eu vou entregar o recado ainda que eu não entenda. Você é que tem que entender. Mas o profeta disse assim: olha, Deus mandou dizer assim: eu fui ali, um exemplo. Eu quero completar o texto. Diz: eu fui ali onde é? Não sei o que é, eu vou dar uma mexida nesse texto aqui. Olha, Deus manda te dizer que ele foi ali, que volta já e que amanhã você vai atender. Aí você fala: meu Deus, o que é isso? Porque o ser humano, quando ele recebe uma revelação de Deus, o dom de Deus, Deus usa o homem. Deus não incorpora em ninguém para poder falar, não, irmão. Sabe? Deus não toma a tua mente. Você é crente no Senhor, é vaso do Senhor. Pergunta para o irmão que está do teu lado: você está entendendo? Deus pode até usar pessoas em situações estranhas para nos advir. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão, não que ele vai fazer isso. Mas Deus, quando quiser falar contigo, tem um momento certo. Eu sou uma pessoa que não adianta qualquer pessoa me entregar recado para mim. Eu ouço porque tenho cabelo. Eu sei quando a pessoa é uma pessoa de Deus. Ou se aquilo que falou o meu coração vem de encontro e eu encontro paz. Se eu não encontrar paz, eu sou educado, mas eu vou orar. Se eu ver que aqui não tem nem pé nem cabeça, ali mesmo eu já entrego, eu já deixo. Não vou amaldiçoar, dizendo: Senhor, desce fogo no céu, acaba com aquele irmão fofoqueiro, acaba com aquela irmã linguadora. Porque às vezes a pessoa que recebe foi até de Deus, mas a interpretação da pessoa ou a entrega, houve alguns pontos de vírgula, houve reticência, sabe? E que aí embaraçou. Quando embaraçou, sabe quando você fala com uma pessoa e o sinal do celular não está legal, parece que ela está dentro d'água? Ela fala: você fala: olha, falhou, o que é mesmo? Só que com Deus tem pessoas que não têm essa intimidade, mas nós devemos buscá-la para que você seja instrumento do Senhor. Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu sei, meu irmão, que esperar é difícil, amém? Mas tenha certeza que esta é a palavra de Deus e a vontade de Deus, e este é o melhor caminho. Vamos ouvir a palavra, vamos aplicar esta palavra em nosso coração, e Deus vai honrar a nossa decisão de esperar nele, esperar por ele, porque assim diz a palavra do Senhor através de Jeremias. Lamentações, Jeremias 3:24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperar nele. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que o busca.
Amém? Aplauda o Senhor.